Olá pessoal, professor Flávio Perini do IFES Campus Cariacica e hoje a gente vai trabalhar com embriologia e desenvolvimento embrionário. Vamos fazer aqui uma visão geral da embriologia, procurar entender o que é embriologia, termos, alguns conceitos e uma visão básica da embriologia animal. Tá? Bom, damos o nome de embriologia à parte da biologia que se destina ao estudo do desenvolvimento embrionário. Né? Quando que começa o desenvolvimento embrionário? O desenvolvimento embrionário acontece a partir do momento em que tem a fecundação. Aqui a gente tem uma representação no segmento de útero, tubo uterina, né? Uma mulher, mostrando aqui as etapas que ocorrem desde o início da ovulação, fecundação, iniciando o desenvolvimento embrionário até a fixação do embrião no útero. A gente não vai dar um ênfase aqui à embriologia humana, mas é só para a gente ter uma visão geral. Então, quando que vai começar o desenvolvimento embrionário? A partir do momento que vai a fecundação. Se ela começou a se desenvolver, se dividiu, né, o zigoto se dividiu, 2, 4, vai embora, fixa no útero e vai permanecer aqui no útero até completar todo o desenvolvimento. O desenvolvimento embrionário, então, representa o conjunto de todas as transformações desde o momento em que fecundou até completar o desenvolvimento do indivíduo e o nascimento. Né? Então a gente vai caracterizar a embriologia como ramo da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário e o desenvolvimento embrionário, conjunto de transformações que ocorrem desde a fecundação até o nascimento. Tá? Esse desenvolvimento ele costuma ser dividido em três fases sequenciais, o que nós chamamos de segmentação, gastrulação e a organogênese. A gente vai procurar reconhecer os principais acontecimentos dessas fases. Tá? Observação. Nós usamos o termo ontogenia ou ontogênese para fazer referência ao desenvolvimento do ovo até o indivíduo adulto. O que isso significa? Significa, então, que a embriologia é uma etapa da ontogenia. Tudo bem? Bom, para que a gente consiga entender esse desenvolvimento, nós temos que reconhecer que existem diferentes caminhos a serem seguidos a partir do momento em que se formou o ovo. Quando eu falo ovo, o que você entende? Célula-ovo. Célula-ovo é aquela célula produto da união do espermatozoide com o óvulo, também chamado de zigoto. Né? Existem diferentes tipos de ovos, e esses diferentes tipos de ovos vão dar um curso diferente para o início do processo de desenvolvimento embrionário. E esses diferentes tipos de ovos, claro, são associados aos diferentes tipos de animais que nós observamos. O que vai fazer com que os ovos sejam diferentes? O vitelo, a quantidade de vitelo e a forma que esse vitelo se distribui pelo citoplasma da célula. O que é vitelo? O vitelo é o material nutritivo presente no citoplasma da célula, do zigoto, do ovo, representado principalmente por proteína e lipídio. E de acordo com a quantidade e a distribuição desse vitelo, nós vamos ter os ovos podendo ser classificados em oligolécitos, também chamados de isolécitos, heterolécitos ou mesolécitos, telolécitos ou megalécitos e centrolécitos. E esse vitelo ele vai ser o quê? Ele vai ser um material que vai promover o início do desenvolvimento embrionário, em alguns casos, o total desenvolvimento embrionário, ou melhor, vai ser um material que vai nutrir o embrião até que ele consiga nutrição de uma outra fonte, de um ambiente externo. Tá? De acordo com o tipo de vitelo, então nós temos, primeiro, ovos oligolécitos. Chamaremos de oligolécitos ou isolécitos aqueles ovos que tiverem pouco vitelo, e esse vitelo vai estar distribuído de uma forma bem homogênea pelo citoplasma. Aqui, essa aqui é a representação. Tá? Um núcleo centralizado, vitelo distribuído de uma forma homogênea, oligolécito ou isolécito. Representantes do grupo dos cordados, dos equinodermos, moluscos, anelídeos, nematóides e plateumintos possuem ovos oligolécitos. Claro, com variações dentro desses grupos. Existem situações em que nós observamos uma quantidade de vitelo insignificante, muito pequena, sendo o ovo praticamente desprovido de vitelo. Mamíferos placentários, por exemplo. Neste caso, nós chamamos o ovo de alécito. É uma variação dentro dos oligolécitos.
Tá? Ocorrem em mamíferos placentários cujos embriões são nutridos pela mãe por intermédio da placenta. Chamaremos de heterolestes ou mesolestes aqueles ovos que tiverem uma quantidade bacana de vitelo, uma quantidade significativa, porém esse vitelo ele é distribuído de forma desigual. Bastante vitelo em uma região que a gente caracteriza como sendo polo vegetativo, e pouco vitelo numa outra região oposta, que nós chamamos de polo animal. Nesse polo animal, nós vamos ter o núcleo sendo deslocado para esse polo animal. Tá? Então, tem uma quantidade significativa de vitelo, porém distribuído de forma heterogênea. O polo animal é a região que tem o núcleo com menos vitelo. O polo vegetativo é uma região em que o núcleo não se encontra, oposta ao núcleo, com uma grande concentração de vitelo. Anfíbios e alguns peixes. Telolestes ou megalestes são aqueles que contêm uma quantidade muito grande de vitelo. Grande o suficiente para manter toda a nutrição do embrião até o nascimento. Esses ovos megalécitos, eles serão encontrados principalmente em aves e répteis. Alguns peixes, cefalópodes, como por exemplo o polvo, e os mamíferos ovíparos. Tá? Muito vitelo, e esse vitelo todo encontrado numa região que é o polo vegetativo. O polo animal, ele é muito reduzido, o polo animal que tem um núcleo, né? Ele é muito reduzido a um pequeno disco e sem vitelo. Grande quantidade de vitelo que ocupa quase que totalmente a célula, sendo que o núcleo se restringe a uma pequena porção citoplasmática, formando um disco restrito a uma região superficial. E o centro-leste, o nome já fala centro-leste, vitelo no centro. Né? O vitelo ele vai formar um anel central ao redor do núcleo, uma quantidade grande, significativa de vitelo, porém distribuído dessa maneira. Quantidade grande, concentrada na região central do ovo. Artrópodes, a maioria deles, apresentam ovos centrolestes. O tipo de ovo vai fazer com que a primeira fase, que é a segmentação, aconteça de formas distintas. Primeira fase do desenvolvimento embrionário, segmentação. O que é segmentação? Segmentar é dividir. Porque, olha só, formou o zigoto. Logo depois que formou o zigoto, o que vai acontecer com esse zigoto? Vai se dividir, forma 2 células, 4, 8 e vai embora. Então, essa fase em que as células começam a se dividir, segmentação. E a segmentação ela pode ser de 4 tipos, dependendo do tipo de ovo que a gente observa. Mais precisamente, 2 tipos de segmentações, e cada um desses 2 tipos se divide em mais 2. Tá? Então, o tipo de segmentação que ocorre na célula ovo está diretamente relacionado à quantidade e distribuição do vitelo. Segmentação ou clivagem, dá no mesmo. A segmentação ela pode ser o que nós chamamos de total, também chamado de holoblástica, parcial, também chamada de meroblástica. A segmentação total ela pode ser dividida em igual ou desigual, e a parcial, discoidal e superficial. A total igual, ovos oligolécitos, total desigual, ovos heterolécitos, parcial discoidal, ovos telolécitos, parcial superficial, ovos centrolécitos. Então vamos lá melhorar isso aí. O que é uma segmentação holoblástica igual? Holoblástica ou total, dando o mesmo. Tá? É quando o ovo se divide totalmente, ó, aqui, ó, veio e fez a divisão, dividiu totalmente. E as 2 células formadas são iguais. Ó, as 4 células formadas são iguais, 8 células iguais e vai embora. Então, nessa fase de segmentação, as células todas são formadas do mesmo tamanho. Divisão total com células iguais. As células que se formam da divisão do zigoto, do ovo, a gente chama de blastômeros. Então, na holoblástica igual, formam-se blastômeros iguais. Ovos alécitos e isolécitos. Holoblástica desigual. Holoblástica é a mesma coisa que total, hein? O ovo ele se divide totalmente, porém de forma
desigual. Como assim? Serão formadas células, blastômeros, de tamanhos diferentes. Blastômeros menores e blastômeros maiores. Dá para ver bem aqui, ó, um grupo de células menores e um grupo de células maiores foi formado. Os blastômeros menores são chamados de micrômeros. Os blastômeros maiores são chamados de macrômeros, nos heterolécitos. Meroblástica é a segmentação parcial, né? Quando o ovo não se divide por completo, que pode ser discoidal e superficial, não é isso? Então vamos lá. Discoidal. A discoidal é quando as divisões acontecem lá no telolécito, que é aquele que tem o quê? O núcleo na extremidade, né? Lá naquele discozinho, sem vitelo. Então é quando a divisão ocorre apenas na região sem vitelo. Essa região a gente chama de cicatrícula. Aqui, ó. Essa regiãozinha aqui de cima é a região do ovo que não tem o vitelo. Então só ela que se divide, ó. Então o que vai acontecer? Vai formar um disco de segmentação nessa região que não tem vitelo. Tá? As divisões ocorrem apenas na região sem vitelo, formando um disco sobre a massa do vitelo, que é o que acontece nos telolécitos. E a superficial é quando as células ficam dispostas na superfície do ovo. Então, a divisão ela vai acontecendo na superfície, ao redor, e a região interna ela fica preservada. É como se tivesse uma região interna maciça e as células vão se formando na superfície, por isso que o nome é superficial, que é o que vai acontecer nos centrolécitos. Tá? Então, de acordo com os 4 tipos de ovos, 4 tipos de segmentação. Sendo que a gente chama de segmentação o período que vai desde a primeira divisão até a formação de um aglomerado de células que nós chamamos de blástula. Um aglomerado de células com uma cavidade chamada blástula. Então, vamos lá, hein? Quando que começa a segmentação? Quando a célula se divide. E aí formam-se blastômeros. E quando termina a segmentação? Quando se forma uma estrutura chamada blástula. Então, o zigoto se divide formando blastômeros. Esses blastômeros vão aumentando em quantidade até formar uma massa de mais ou menos 64 células chamada mórula. Recebe esse nome pela aparência dela como uma amora. Essa mórula é maciça. Essa mórula vai sofrer uma modificação em que ela vai não mudar muito o seu volume, mas vai criar uma cavidade interna. Daí a gente passa a chamar de blástula, até aí a segmentação. Então, segmentação, período que vai desde a primeira divisão do zigoto até a formação de um aglomerado de células com uma cavidade interna denominada blástula. E nesse meio passa pela mórula e pelos blastômeros. Tudo bem? Marcante. Nesse período ocorre um aumento do número de células sem aumentar o volume do embrião. Então o embrião fica com um volume basicamente do mesmo. Vai aumentando o número de células. Então, na verdade, as células vão aumentando em número e diminuindo em tamanho. Por quê? Porque aquele material nutritivo ele vai sendo passado para as novas células que estão sendo formadas. Como uma fase em que o desenvolvimento, as divisões elas são muito rápidas, né? Vai ter ali essa distribuição desse material para manter esse processo de segmentação. Depois da segmentação vem a gastrulação. O que é a gastrulação? É a formação de uma estrutura que nós chamamos de gástrula. A gástrula é uma modificação da blástula. Tá? Então aqui, ó, isso aqui é a blástula. Ó. A blástula é assim, pessoal, é como se fosse uma estrutura oca. Certo? Então eu peguei, cortei assim, ela vai ficar assim. Eu cortei para você ver, tá aqui, oca. Fiz um corte aqui, tirei a tampinha, então eu estou mostrando ela assim para você. Que é o que você está observando aqui, ó. Beleza? Então ela tem uma cavidade interna e uma camada de células. Essa aqui é a blástula. Isso aqui é a blástula. E é dela para frente que vai acontecer a gastrulação. Tá?
Então, a gastrulação é formação da gástrula, que é o que eu botei aqui, ó. Beleza? Então, o que vai acontecer? Ó, nessa blástula, nós vamos ter uma região basal chamada polo vegetativo, certo? Esse polo vegetativo, ele vai ter as células se dividindo com uma velocidade diferente. E aí, quando essas células começam a se dividir com uma velocidade diferente, elas começam a sofrer uma reentrância. Aqui, ó. Essa reentrância, elas começam a ser dobradas e é como se fizesse isso aqui, ó. Tá aqui. Ela começa a sofrer uma reentrância assim, ó. Dobrar, 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 até que essa camada de células aqui, ó, encoste nessa parte aqui, formando essa dobra aqui, ó. Ó, 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 ó. Visualizou? Então, isso aqui vai subir, certo? Vai migrar em direção ao... Essa parte aqui vai subir, vai migrar em direção a esse fundo aqui, ó, formando uma camada interna encostada numa camada externa. Então, nós passamos a ter duas camadas. E, ao mesmo tempo, uma cavidade com uma abertura. Então, essa estrutura que passa a ter duas camadas de células mais uma cavidade interna com uma abertura, nós chamamos de gástrula. A transformação da blástula em gástrula é a gastrulação. A camada de células de fora, ela vai receber o nome de ectoderme. A camada de células de dentro, ela vai receber o nome de endoderme. A cavidade que se formou recebe o nome de arquêntero. E o orifício que comunica essa cavidade com o meio externo recebe o nome de blastóporo. Tá? Então, transformação da blástula, em gástrula, gastrulação. Formação da gástrula. Estrutura que se caracteriza pela formação dos 3 folhetos germinativos. Endoderme, ectoderme e mesoderme. O que é um folheto germinativo? É um tecido embrionário. São os tecidos que vão dar origem a todos os outros tecidos que o animal tem. São 3 tecidos embrionários existentes: ectoderme, endoderme e mesoderme. Ectoderme é o tecido que fica por fora. Endoderme, por dentro. E meso, no meio. Na gastrulação, esses 3 tecidos se formam. Aqui, inicialmente, nós temos 2 apenas. Por fora e por dentro. O que está aqui, ó, depois vai virar mesoderme. Além disso, forma uma cavidade, que é o que nós chamamos de arquêntero. Esse arquêntero ele merece atenção porque depois ele vai dar origem ao tubo digestório, o intestino primitivo. E esse orifício aqui, né, que comunica o arquêntero com o meio externo, a gente caracteriza como sendo um blastóporo. Esse blastóporo merece atenção também, por quê? Porque ele vai dar origem depois ou à boca ou ao ânus, que é o orifício que comunica o tubo digestório com o meio externo. Tudo bem? Então vamos lá. Gastrulação, então. Arquêntero se forma. E com o arquêntero? Intestino primitivo. É uma cavidade que se comunica com o exterior por um orifício denominado blastóporo. O que é o blastóporo? É o orifício da gástrula que, ao longo do desenvolvimento embrionário, pode dar origem ou à boca ou ao ânus. Todos os animais que no desenvolvimento embrionário tiverem o blastóporo dando origem à boca serão chamados de protostômios. Todos os animais que durante o desenvolvimento embrionário tiverem o blastóporo dando origem ao ânus serão chamados de deuterostômios. Isso é um critério de classificação embrionária. Nós classificamos os animais, embrionariamente falando, de acordo com o destino do blastóporo. O destino do blastóporo representa um critério de classificação embrionária.
Chamaremos de protostômios, então, todos aqueles que o blastóporo der origem à boca. Quem são os animais? Os plateumintos, os nemateumintos, os moluscos, os anelídeos e os artrópodes. Deuterostômios, todos aqueles em que o blastóporo der origem ao ânus, os equinodermos e os cordados. Lembrando que nós somos cordados. Tá? Animais antes disso, mais precisamente os quinidários e os poríferos, não têm essa classificação. Os folhetos germinativos, como eu falei, são os tecidos embrionários, que vão dar origem a todos os outros tecidos e a todos os outros órgãos. Folhetos germinativos ou tecidos embrionários são lâminas celulares que na organogênese darão origem aos órgãos. Como eu falei, o folheto germinativo que ficar por dentro, mais interno, endoderme. O que for médio, mesoderme, e o mais de fora, ectoderme. São 3. Vou falar muito disso. Que também representa um critério de classificação embrionária. Nós podemos classificar os animais de acordo com quantos folhetos germinativos eles produzem durante o seu desenvolvimento embrionário. Todos os animais que produzirem 2 folhetos apenas, que é o que acontece com os quinidários, né? Só tem 2 folhetos embrionários, só tem 2 tecidos embrionários, o de fora e o de dentro, ectoderme e endoderme, serão chamados de diblásticos. Os que tiverem 3 folhetos embrionários, endoecto e mesoderme, serão triblásticos. Então, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados são triblásticos. Quinidários são diblásticos. E a organogênese? A organogênese vai representar a etapa do desenvolvimento embrionário em que os órgãos são formados a partir dos folhetos embrionários. Então, o que aconteceu? Dividiu até formar a blástula. A blástula mudou, formou a gástrula, e aí surgiram os tecidos embrionários. Agora, o que esses tecidos embrionários vão fazer? Vão sofrer modificações para formar os tecidos permanentes e, consequentemente, os órgãos. Então, agora é o quê? Organogênese. Diferenciação dos tecidos e dos órgãos a partir dos 3 folhetos germinativos. Apresenta o seu início numa etapa que nós chamamos de neurulação, que é uma etapa importantíssima do desenvolvimento, que é onde nós vamos iniciar o processo de diferenciação dos folhetos para que os outros órgãos sejam produzidos. Tá? E aí a gente vai ter destino para cada um dos folhetos. Mas antes de a gente falar desses destinos, então vamos lá. A organogênese tem como primeira etapa a neurulação, não é isso? A gente vai chamar de neurulação uma etapa em que vai haver a formação de uma estrutura chamada tubo neural. Deste tubo neural vai ser formado todo o sistema nervoso. Vai ser formada uma estrutura chamada notocorda, que vai dar origem à coluna vertebral. Então, são as 2 estruturas que caracterizam de forma marcante a neurulação. Formação do tubo neural. Esse tubo neural ele se forma a partir da ectoderme, que é o tecido de fora, e da notocorda, que se forma a partir da mesoderme, que é o tecido do meio. O tubo neural, estrutura que dá origem ao sistema nervoso, e a notocorda, uma estrutura de sustentação que depois ela é substituída pela coluna vertebral. Acho que eu falei da origem à coluna vertebral. Está errado. Ela é substituída pela coluna vertebral. Em quem tem coluna vertebral. Existem animais que não formam coluna e permanecem com a notocorda para a vida toda. A notocorda, na verdade, vai ser o quê? Um eixo de sustentação do corpo, localizado no dorso do embrião. Bastonete flexível de sustentação no dorso do embrião. Pode persistir ou não na fase adulta, tem animal que ela desaparece, e em alguns, no caso dos vertebrados, ela é substituída pela coluna. Então, quando que surge a notocorda e o tubo neural? Na neurulação, que é a primeira etapa da organogênese. Tá? Vamos enxergar como que ela acontece. Importante, isso aqui é bem cobrado também em provas. Ó. O que eu vou ter? Eu vou partir de uma gástrula. Tá?
Lembra que na gástrula o que a gente teve? A diferenciação dos 3 tecidos, né? Então, essa aqui é uma gástrula, ó. Uma gástrula que foi cortada. A gástrula é como se fosse assim, uma urna com uma abertura. Então, vamos imaginar que isso aqui é uma gástrula. Ela é assim, fechadinha, tá? Aí, tá aqui, fechadinha assim. Eu vou pegar e vou cortar ela assim, ó. Cortei aqui, tirei essa parte daqui e vou mostrar para você ela assim, em corte. Tá bom? Então, o que você está vendo aqui, ó, é o tecido de fora da gástrula, que é a ectoderme, o tecido de dentro, os 2 tecidos aqui, o de baixo aqui, que vai ser a endoderme, e esse de cima aqui, que vai formar a mesoderme. Tá bom? Como que acontece a neurulação? A neurulação ela vai acontecer com uma modificação em ecto, meso e endo para a formação dessa estrutura aqui que a gente vai chamar de neurula. E aí o que a gente vai ter? Formação do tubo neural e da notocorda. Então vamos por etapas. Ó, inicialmente vai haver um achatamento da região superior da gástrula. A gástrula está aqui, vai ter um achatamento dessa região. Esse achatamento ele se dá por quê? Porque as células elas passam a se dividir com velocidades diferentes. E aí essas células que estão aqui e aqui, elas se dividem um pouco mais rápido, a mesma coisa aqui embaixo, ó. E elas vão fazendo isso aqui, ó, elas vão criando uma dobra. À medida que essa dobra vai criando, vai se formando uma estrutura que vai se fechando em um tubo, ó. Até que essa estruturazinha aqui, que a gente chama de crista neural, ó, crista neural, elas duas se encontrem e feche aqui um buraco que inicialmente é uma goteira neural e que depois vai fechar em um tubo neural. À medida que essa dobra vai acontecendo aqui em cima, para formar esse tubo, aqui embaixo, o que a gente chamou de mesoderme, vai acompanhando, ó. Vai formando dobras aqui que vão entrando nessas dobras também e vai havendo a separação do grupo de células de baixo que vão formar a endoderme do grupo de células que vão ficar no meio que vão formar a mesoderme. Então, esse grupo celular aqui vai se separar desse grupo celular aqui e aqui no meio vai se separar um outro grupo. E esse de baixo aqui também vai se separar dos de cima e vai se fundir. Aqui, ó. Ó, separou um grupo celular aqui, um grupo celular aqui. Esse aqui do meio vai se separar também. E essa parte aqui, avermelhadinha, junto com essa, vão se fundir, olha aqui. Então, o que aconteceu? Achatou, formou a goteira e fechou um tubo. Aqui eu tenho um tubo neural. A parte que fica logo abaixo do tubo, essa partezinha aqui, se separou e formou uma estrutura maciça chamada notocorda. Essas partes laterais, abaixo do tubo, ó, se separam e formam uma cavidade delimitada por um tecido. O tubo neural, abaixo dele a notocorda, e abaixo da notocorda ficou o quê? Uma cavidade, que é o tubo digestório, mais precisamente o intestino. Aqui do lado, um outro grupo de células delimitando outra cavidade, que nós chamaremos de celoma, certo? Que se eu analisar isso de forma contínua no corpo do animal, o animal ficaria assim, o embrião, na verdade, estaria desse jeito, ó. Formaria aqui um tubo neural, abaixo do tubo neural, um eixo de sustentação do corpo, que é a notocorda, abaixo, uma cavidade, que seria o intestino, e revestindo tudo, ó, a camada de fora, que é a ectoderme. Então, essa modificação em que se sai de uma gástrula e chega-se, se letra E aqui, numa neurula, com formação de tubo neural, notocorda, uma cavidade, duas cavidades, nós chamamos de celoma, e um intestino delimitado pela ectoderme, neurulação. Tá? Aqui, ó, uma outra visão da coisa, ó. Como eu falei, essa aqui é a gástrula, tá vendo? Como se fosse uma urna com um buraquinho, cortou aqui, tá vendo? Aí eu peguei só a parte de dentro dela, peguei e virei para você, ó.
tá? E aí vai a neurulação. De novo, ó, achata a região dorsal, formando a chamada placa neural, e a região de baixo, mesoderme. Arquêntero, aqui endoderme e aqui por fora ectoderme. Então, células da mesentoderme, o que é mesentoderme? É a mistura de mesoderme com endoderme. Começam a se diferenciar em meso e endo. Tá? Logo em seguida, ó, as células da ectoderme divide-se recobrindo a placa neural, formando o tubo, ó. Certo? No teto do arquêntero, aqui, ó, a mesoderme começa a sofrer dobras, evaginações laterais, tá? Logo em seguida, essas evaginações, ó, formam essas estruturas aqui, nós chamaremos de sômitos ou somitos, que delimitam um espaço chamado celoma, ó, sômitos, que delimitam um espaço chamado celoma, certo? Aqui, nesse teto do arquêntero, abaixo do tubo neural, vai haver a formação da notocorda, ó, a notocorda. E aí você completa assim, notocorda, essa região mesoderme, delimitando um espaço celoma. Abaixo da notocorda, endoderme, delimitando o intestino. Acima da notocorda, um tubo neural com um canal neural envolvendo todo mundo, a ectoderme. Essa estrutura formada é a neurula, esse processo é a neurulação. Esse celoma aqui é uma cavidade que o corpo vai apresentar aonde os órgãos vão ser alojados. À medida que os órgãos vão sendo formados, eles vão sendo colocados aqui, ó, dentro do celoma. É o que a gente chama de cavidade geral do corpo. Tá? Então, a ectoderme formou o tubo neural, a endoderme formou o tubo digestório, e a mesoderme formou o sômito, que é essa partezinha aqui de cima da mesoderme, a notocorda e as cavidades que nós chamamos de celoma. Tudo bem? O celoma também é um critério de classificação embrionária. Os animais, eles também podem ser classificados de acordo com a estrutura do celoma. Por quê? Porque não são todos os animais que têm celoma e o celoma ele não é formado do mesmo jeito em todos os animais. Todos os animais que tiverem celoma serão chamados de celomados. O que é o celoma? O celoma é a cavidade que ela é completamente delimitada pela mesoderme. Tudo bem? Só que existem dois grupos animais que não possuem essa cavidade ou não possuem ela delimitada pela mesoderme. São os animais pseudocelomados e os acelomados. Os animais que são acelomados são aqueles que não possuem espaço entre a ectoderme e a endoderme. Totalmente preenchido pela mesoderme, não tem cavidade. Então, os três tecidos eles ficam juntos. Aqui, ó, ele vai ter por fora uma ectoderme, no meio uma mesoderme e no amarelo de dentro aqui, ó, a endoderme. A única cavidade que aparece no corpo do animal é o tubo digestório. Os animais que forem assim serão chamados de acelomados. Existem animais que a ectoderme de fora, o azul, ela cola na mesoderme, depois vem um espaço e aí vem aqui em amarelo, ó, a endoderme, para depois vir o intestino. Então tem uma cavidade, ó. Só que essa cavidade ela tem delimitação externa, mesoderme, e interna, endoderme. Então isso a gente chama de pseudoceloma ou falso celoma. Pseudocelomados possuem a porção externa da cavidade delimitada pela meso e a porção interna delimitada pela endoderme. O celoma verdadeiro está aqui, ó. É a cavidade totalmente delimitada pela mesoderme. Tá? Nos animais protostômios, esse celoma é chamado de esquizoceloma. Eles são chamados esquizocelomados.
Nos animais deuterostômios, é um enteroceloma, enterocelomado. Dá até para ver aqui, ó, colocando alguns animais. Os plateumintos, os vermes achatados, eles são acelomados, ó. Peguei aqui, cortei. Aí o que a gente vai ter? Por fora, ectoderme. Aí depois vem o meio do corpo preenchido pela mesoderme, colado na endoderme. E a única cavidade do corpo é o intestino. Então isso é um acelomado. Os nemateumintos, que são os vermes cilíndricos, a lombriga, por exemplo, são os pseudocelomados, ó. Por fora, a ecto, cortou aqui no meio do corpo do animal, ó. Por fora, a ectoderme, e ela é colada na meso. Aí depois o que vem? Vem um espaço preenchido por um líquido, chamado líquido pseudocelomático, e aí vem a endoderme delimitando o intestino. Então tem uma cavidade no corpo, ó. Mas essa cavidade é delimitada pela meso e pela endo. Então é um falso celoma, pseudoceloma. E anelídeos e todos os animais depois dos anelídeos são celomados verdadeiros, né? De novo, ó, ectoderme por fora, amarelo. Aí vem mesoderme, ó, delimitando a cavidade, aqui e aqui. E no azul aqui dentro, ó, a endoderme delimitando o intestino. Então a cavidade do corpo, ela fica delimitada só pela mesoderme, celoma verdadeiro. Tudo bem? Nós somos celomados. Então, de uma forma geral, o que nós temos? A classificação dos animais quanto ao número de folhetos germinativos, de blásticos e triblásticos. De blásticos são os que têm 2 folhetos, endoderme e ectoderme, são os quinidários. Triblásticos são os que têm 3 folhetos, endo, ecto e mesoderme. São todos os outros animais. Quanto à cavidade corporal, acelomado, pseudocelomado e celomado. Só recebe essa classificação quem é triblástico. Acelomados, plateumintos, pseudocelomados, nematóides, nemateumintos e celomados todos os outros, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. Quanto à origem do celoma, os esquizocelomados são aqueles que são os protostômios, né? Molusco, anelídeo, artrópode. E os enterocelomados são os deuterostômios, equinodermos e cordados. Bom, acontece que, durante o desenvolvimento embrionário, os animais eles precisam de algumas estruturas que auxiliem, de alguma forma, o seu desenvolvimento. Principalmente os animais que não estão integrados a um organismo materno, como, por exemplo, répteis, aves. Essas estruturas que auxiliam o desenvolvimento dos embriões, ou no início, ou durante todo o desenvolvimento, nós chamamos de anexos embrionários. Anexos embrionários são estruturas que surgem a partir dos tecidos embrionários, mas que não fazem parte do corpo do embrião. Quando nasceu, essas estruturas não estarão mais presentes. Tá? Alguns peixes, todos os répteis, aves e mamíferos possuem anexos embrionários. Tá? 4 tipos de anexos. Vesícula vitelínica, ou saco vitelínico, dá no mesmo. Âminio, ou amnion, dá no mesmo. Córeo, ou córion, dá no mesmo. E alantoide. Nos mamíferos vivíparos, o alantoide e o córion, esses dois aqui, vão se juntar e vão formar uma outra estrutura que não é um anexo, é um órgão, né, que a gente chama de placenta. Então vamos lá. Então são 4 os anexos embrionários. Saco vitelínico ou vesícula vitelínica, córeo, alantoide, âminio. Então aqui está o embrião. Vamos usar como exemplo um ovo, que pode ser um ovo de ave, ou um ovo de réptil, que é o ovo mais completo. Então está aqui o embrião. Dos tecidos do embrião serão formadas essas estruturas. Saco vitelínico. Vitelínico vem de vitelo. Vitelo é o que mesmo? Material nutritivo. Então, o saco vitelínico vai ser o quê? O saco vitelínico vai ser
uma bolsa que armazena o vitelo, que armazena o material nutritivo. É uma vesícula que abriga o vitelo. Material nutritivo, então vai fazer o quê? Vai promover a nutrição do embrião durante seu desenvolvimento. Tá? Muito bem desenvolvido em peixes, répteis e aves. Mamíferos. Não possui significado no processo de nutrição, porque o mamífero ele tem a sua nutrição vinda sempre da mãe, a menos que seja um mamífero ovíparo. Anfíbios. O vitelo fica contido lá nos macrômeros, não forma vesícula vitelínica típica. Então, saco vitelínico, nutrição. Córeo. O córeo é uma membrana que vai envolver todos os anexos e o embrião. Vai formar uma bolsa que protege todo mundo. Tá? Membrana que envolve o embrião e todos os demais anexos embrionários. É o anexo embrionário mais externo ao corpo do embrião que promove o quê? Proteção. Proteção contra desidratação. Proteção contra variação de temperatura. Tá? Nos ovos dos répteis e das aves, essa membrana ela fica aqui, logo abaixo da casca. E aí, esse córeo, junto com essa outra estrutura aqui que eu chamo de alantoide, vão ter uma participação muito importante nas trocas gasosas entre o embrião e o meio. Porque um pinto, por exemplo, ele vai se desenvolver dentro do ovo e ele precisa de ar, que vem de fora. Passa pela casca que é porosa, passa pelo córeo, vai passar por este órgão aqui chamado alantoide e vai parar dentro do animal. Então, ele participa de troca gasosa entre o embrião e o meio ambiente. E também na remoção de cálcio da casca do ovo. Junto com o alantoide. O alantoide, mesma coisa. O alantoide ele vai ser, junto com o córeo, responsável por promover troca gasosa e mandar o oxigênio para o embrião, pegar o CO2 e mandar embora. Remoção de cálcio da casca para mandar para o embrião. E, no caso do alantoide, ele também vai estar relacionado ao armazenamento de excretas nitrogenados. O animal ele não pode pegar e liberar os seus excretas no ambiente que ele se encontra, porque senão cria uma toxicidade. Então joga esses excretas dentro dessa bolsa chamada alantoide e fica armazenado ali. Tá? Deriva da porção posterior do intestino do embrião. Finalidade é troca gasosa, transferir cálcio para o embrião, armazenar excreta e também transferir proteína que esteja presente na clara do ovo para o embrião. E o âmnio é uma bolsa que envolve o embrião apenas, esse amarelinho aqui envolvendo só o embrião, preenchida por um líquido, chamado líquido amniótico, que tem finalidade protetora. Amortece contra choques mecânicos, evita desidratação, evita grandes variações de temperatura, finalidade protetora. Nos mamíferos placentários, o âmnio mais o alantoide vão formar a placenta. Tá? O âmnio não, desculpa, o córeo, perdão. O córeo mais o alantoide vão formar a placenta. O âmnio é a bolsa amniótica, que forma aquele reservatório com líquido no qual a gente fica ali flutuando, mergulhado. Então, o córeo mais o alantoide vão formar a placenta, que vai ser o órgão que vai promover inicialmente a nutrição. Inicialmente não, né? Vai promover a nutrição do embrião até o nascimento. Fornece nutrientes e oxigênio ao embrião, feto, até o nascimento. Elimina excretas, elimina CO2 na circulação materna. Também promove proteção imunológica, bem como alguns hormônios são secretados pela placenta, que a placenta se forma presa no fundo do útero, e a comunicação dela é diretamente com o embrião por meio do cordão umbilical. Aqui existe uma barreira chamada barreira placentária, em que todas as trocas gasosas, nutricionais, tudo que a criança precisa, passa-se da mãe para o filho, tudo que a criança tem que mandar embora, passa-se dele para a mãe, sempre via placenta. Aqui, nós vamos observar aqui a placenta, trouxe para cá uma representação. Essa parte aqui é a parte materna, essa parte aqui é a parte que vai para a criança. Aqui é o cordão umbilical, vai ter a veia umbilical e as artérias umbilicais, E ela vai invadir
a porção materna da placenta, entrando em contato com vasos sanguíneos da mãe, ó, promovendo as trocas. Então, nutrientes da mãe passam para o filho, que vão via cordão umbilical. Substâncias que têm que ser eliminadas do filho passam para a mãe, caindo na corrente sanguínea dela, sendo assim eliminada. Tá? E então, desta maneira, acontece essa nutrição nos placentários. De uma forma geral, então, o desenvolvimento embrionário, quando nós pensamos na gente, ele tende a se iniciar com a fecundação e vai até o nascimento. Aquelas etapas que nós mostramos, de uma forma geral, elas podem ser observadas nos diferentes momentos à medida que o desenvolvimento embrionário avança. Como eu falei, a gente não vai entrar nos detalhes do desenvolvimento embrionário humano, mas tudo que se falou de desenvolvimento embrionário com todas as fases são válidas para praticamente todos os animais. Uma coisa que é importante a gente observar no desenvolvimento embrionário humano é a possibilidade de formação de gêmeos. Tá? De novo, quando nós analisamos o desenvolvimento embrionário, qual é a ideia? Fecundou, a fecundação sempre acontece na tuba. Depois que fecundou, o embrião ele tem que ir pro útero, certo? E aí tem que se fixar no útero. A fixação do embrião no útero a gente chama de nidação. Acontece que depois de fecundar e logo após essa fixação, pode ser que esses grupos celulares aqui, ó, eles se separem. Formou duas células aqui, mas elas devem permanecer unidas, mas elas podem se separar. Ou pode ser que ao invés da mulher liberar um óvulo só, ela libere dois. Então, no desenvolvimento embrionário, toda vez que houver uma fecundação, formar o zigoto, ele começar a se dividir, e forem separados dois grupos celulares formando dois embriões, esses dois embriões serão caracterizados como gêmeos. Como são formados de um único zigoto, um único embrião que se separou em dois, gêmeos univitelinos ou idênticos. Se porventura a mulher liberar dois óvulos, os dois forem fecundados, dois embriões foram formados e os dois se implantarem no útero, também serão gêmeos, porém gêmeos de fecundações diferentes, bivitelinos, dizigóticos ou fraternos. Então nós chamaremos gêmeos idênticos, monozigóticos ou univitelinos, aqueles que são produto de uma única fecundação. Bivitelinos, dizigóticos ou fraternos, aqueles que são produtos de duas fecundações. Os monozigóticos, os idênticos, são geneticamente idênticos, obrigatoriamente do mesmo sexo. Os dizigóticos não são geneticamente idênticos, podem ser dois homens, duas mulheres, dois meninos, duas meninas, mas geneticamente distintos. Pode ser um menino ou uma menina também. Bom? E existem situações em que, durante o desenvolvimento embrionário, o embrião ele não alcança o útero. Quando o embrião não alcança o útero, o desenvolvimento embrionário ele vai acontecer em regiões não comuns. Toda vez que o desenvolvimento embrionário acontecer em regiões não comuns, no caso aqui fora do útero, na tuba uterina, desenvolvimento ectópico, gravidez ectópica. Complicação da gravidez em que o embrião se desenvolve fora do útero. No caso de acontecer na tuba, ela é uma gravidez tubária. Tá? Pode acontecer na cavidade abdominal, no ovário, no colo do útero. Ela é uma gravidez ectópica não tubária. Tá? Então, só para chamar a atenção em relação a algumas variações que nós podemos observar na nossa espécie. Gêmeos monozigóticos, gêmeos dizigóticos e a possibilidade de acontecer complicação no desenvolvimento embrionário humano. Beleza? Espero ter ajudado. A visão geral da embriologia humana, da embriologia animal, perdão, não entramos em detalhes específicos da embriologia humana. Nossa aula de hoje fica por aqui. Faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado sempre virá na mesma proporção do seu esforço. Beleza? Valeu e até a próxima!